Então, após nosso breve resumo sobre globalização na aula anterior, vamos falar agora de blocos econômicos. Principais conceitos, quais seriam os principais blocos? Vamos falar disso hoje. Sou Ricardo Tomé, você está no Geografia Guiada. Antes de tudo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e também curtir o projeto para que uma geografia acessível a todos chegue ao máximo de pessoas possível. Então vamos na nossa sala de aula virtual? Bem, formação dos blocos econômicos. Vamos para nossas notas direto? Continuando em seguida da aula anterior, o fenômeno da globalização e da revolução tecnológica consequentemente incentivaram em paralelo a regionalização com o surgimento dos blocos econômicos. Blocos econômicos, e aí numa definição rápida e precisa, são agrupamentos de nações reunidas para facilitar a circulação de mercadorias entre membros pertencentes. Sobre uma economia globalizada, ocorre uma abertura de fronteiras das nações ao livre comércio. Então, com a hegemonia do bloco capitalista que sobrepôs no fim da Guerra Fria, a economia de mercado acabou predominando entre países, inclusive nos blocos econômicos, que são esses agrupamentos de países que eu mencionei há pouco. Os blocos são vantajosos para a maioria dos países envolvidos, pois a troca econômica é bem ampla, o que contribui para que empresas de um país instalem-se em outro, para a circulação de bens, serviços, capital, além da circulação de pessoas, como o caso da União Europeia e do Mercosul. Então aqui já temos dois exemplos de blocos econômicos citados apenas para começarmos a desenhar essas regionalizações na nossa cabeça. Então essa troca de bens, serviços, informações e capital não se restringiu apenas a isso, mas também a pessoas, a circulação de pessoas e os choques culturais também começam a interagir de forma muito mais acelerada e significativa também. Então, definido o que são blocos econômicos, vamos para os tipos de blocos econômicos? Bem, nossas primeiras notas temos aqui a zona de livre comércio. Nela, os países unem-se para a liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos limites territoriais do bloco. É uma integração tímida, visando apenas os produtos e aos lucros obtidos nesta produção, como, por exemplo, o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, que seria o NAFTA, que envolve os três países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Então, nós vamos partir de um ponto de onde os tipos de blocos possuem menos integração para aquele que possui mais integração entre os países envolvidos, mais interdependência. Então, esse aqui, na nossa anotação 1, é o tipo de bloco econômico menos interdependente, ou seja, onde os países possuem mais autonomia entre si para negociar e as leis são muito mais brandas com relação a essa integração, beleza? Então vamos seguir agora para nosso segundo nível de integração entre os países, que seriam as uniões aduaneiras. Trata-se de uma evolução da zona de livre comércio, olha só a progressão que eu comentei. Além da liberação das mercadorias e produtos, é estabelecida uma tarifa externa comum, que são as TECs, aos países de fora do bloco. Isso significa que quando um país do bloco negociar com outro país que não pertença àquele bloco, haverá uma taxa de importação padronizada, igual para todos os que participam da integração econômica, ou seja, da união aduaneira. O Mercosul, que seria o Mercado Comum do Sul, é um exemplo do bloco que possui TEC. Então, nesse nível de integração entre os países, não só os países internos são beneficiados, como aqueles de fora que vêm negociar com esses países internos, eles possuem uma taxa padrão comum, unificando ainda mais os benefícios e também a integração econômica daqueles países que pertencem àquele bloco. Então, desprivilegiando aqueles que vêm de fora para negociar. Então, esse aqui é um nível a mais de integração entre os países em relação ao nosso primeiro exemplo. Vamos seguindo? Mercado comum é o nosso terceiro tipo de bloco. Possui a integração mais evoluída. Há as duas características anteriores, que eu ia comentar nos dois tipos anteriores, como a zona de livre comércio e o estabelecimento das TECs, e outras para promover uma ampliação da relação entre os envolvidos. Essa ampliação busca padronizar leis trabalhistas, legislações econômicas, além da livre circulação de pessoas. Além disso, empresas nacionais podem expandir seus negócios instalando-se em qualquer um dos países do bloco
que está nesse nível de integração. Então, no nosso nível 3, além das características anteriores, a padronização de leis trabalhistas, começa a perceber que há um avanço legislativo também nesse sentido. Legislativo que afeta a dinâmica trabalhista desses países envolvidos. E também, claro, a instalação de empresas dos países envolvidos de um para o outro. Ou seja, facilitando aí então a circulação de capital, bens e infraestrutura também. Então vamos seguindo para o nosso quarto ponto, nosso quarto nível de integração. Lembrando que é uma crescente, claro. A União Econômica Monetária. Focando nas nossas notas, que hoje é muito conteúdo. Conforme as relações se intensificam e avançam, nosso quarto nível agora, o bloco econômico pode chegar ao seu estágio máximo e completo, que é a adoção de uma moeda única e criação de um banco central do bloco. É o caso da União Europeia, que adotou o euro como moeda oficial em 2002. Porém, essa moeda não é adotada em todos os países que fazem parte desse bloco. Bem, então como seria esse nível de bloco, né? É um nível máximo até então entendido de inter-relação entre os países que fazem parte de um bloco econômico. Como exemplo aqui citamos então a União Europeia. Por que esse nível de integração está tão avançado com relação aos outros? Porque além de possuir as características acumuladas dos outros, também possui uma moeda única além de um banco central. E isso muda tudo, porque você começa a ter uma economia tão integrada que a valorização ou desvalorização de uma moeda está interligada entre todos os países membros. Não há mais moedas separadas, cada uma tendo um valor específico a depender de uma crise ou de um superávit que tenha acontecido naquele país. Na verdade, agora o bloco inteiro se entende como uma única unidade econômica interagindo e fazendo trocas de bens, serviços e também de capital. E essa moeda significa que esse nível de integração chegou ao seu estágio máximo aqui nos nossos exemplos. Então vamos passar rapidamente pelos blocos econômicos principais. Bem, a União Europeia, como eu comentei na última anotação, que se iniciou com a criação de Benelux em 1944 e é o bloco econômico que representa a maior integração, como eu comentei, das nações, pois possui todas as características para tal ação. Apesar de adotar uma moeda única no bloco, nem todos os países membros utilizam o euro. São atualmente um total de 27 países participantes desse bloco, os quais juntos possuem um PIB maior do que a China, que é a segunda maior potência econômica do mundo. Então esse foi o nosso primeiro bloco econômico, que é o nosso, inclusive, um dos exemplos do quarto estágio aí de integração máxima entre os países, né? Como eu comentei na nota anterior. Vamos para um dos blocos já citados também, e também um dos principais, que seria o NAFTA, Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Esse bloco teve início em 1989, com a adesão de 2 países da América do Norte, Canadá e Estados Unidos. As conversas com o México começaram lá em 91. Em 94, o NAFTA entrou em vigor, com a adesão dos 3 países citados após 3 anos de negociação. Com uma pequena integração econômica, os 3 países envolvidos possuem trocas comerciais significativas, com um amplo comércio consumidor. As trocas possibilitaram uma modernização da indústria, além de impulsionar investimentos e fluxos de comércio nos 3 países. Estima-se que a troca entre mercadorias diárias entre países chegue a até 2,6 bi de dólares, o que corresponde aproximadamente a 108 milhões de dólares por hora. Então esse é um dos exemplos dos nossos tipos de blocos que eu mencionei lá, o nosso primeiro exemplo, o nível mínimo de integração entre os blocos, ocorrido aqui entre os 3 países da América do Norte dentro do NAFTA, México, Estados Unidos e Canadá. Bem, seguindo agora para um dos outros exemplos que citei, Mercosul, né? Que é o nosso mais comum aqui, que é o Mercado Comum do Sul. Criado no início da década de 90, o Mercosul corresponde ao maior PIB da América Latina, com 10 países envolvidos, havendo desde trocas comerciais até livre circulação de pessoas. O Mercosul corresponde à 5ª maior economia do mundo, com um produto interno bruto, PIB, de 2,8 trilhões de dólares.
Além disso, esse bloco é um espaço privilegiado para investimentos, associações empresariais, turismo, comércio, entre outros cenários econômicos. Então, como exemplo de um mercado comum, citamos aqui então o Mercosul, né, que eu já resgato aquele exemplo que eu dei lá, agora aqui especificando melhor, né, 10 países envolvidos, começando na década de 90, se estendendo até hoje, e claro, né, gerando esse grande peso de 2,8 trilhões de dólares de economia anual, né? Vocês verem o quão intenso e acelerado é esse processo de blocos iniciado a partir de um mundo multipolar, a partir da globalização e da revolução tecnológica dos anos 90. Então, vamos para o nosso quarto exemplo, né, que seria a ASEAN, outro importante bloco econômico que é importante citar, caso venha a aparecer como nome jogado na sua prova ou no seu processo seletivo. A Associação das Nações do Sudeste Asiático. Esse bloco foi criado em 67 na Tailândia, isso durante a Guerra Fria, com o objetivo de desenvolver países que estão no sudeste da Ásia, como Indonésia, Singapura, Malásia e outros. Trata-se de um bloco tímido que se encaixa em uma união aduaneira. Lembra dos tipos de blocos? União aduaneira. Esse ASEAN se encaixa dentro da União Aduaneira, que é um tipo de modelo de bloco, cujas ações buscam a integração política e econômica dos países membros. Então a gente passou pela América do Norte, fomos para a América do Sul, com o Mercosul, e agora estamos dando exemplos de um bloco asiático, né, de países asiáticos com o ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Vamos seguindo? Tem mais coisa para a gente ver. Nosso quinto exemplo de bloco, que seria a APEC, um dos maiores blocos. Com 21 países participantes, esse bloco inclui as nações banhadas pelo Oceano Pacífico, como Estados Unidos, Japão, China, Peru, Hong Kong e outros. Lembrando então que é possível que um país faça parte de mais de um bloco, já que Estados Unidos está tanto na APEC quanto no NAFTA. Inicialmente, quando criado em 89, era apenas um fórum para decisões econômicas entre as nações. Com o tempo, houve a tentativa de implantar uma zona de livre comércio, mas as disparidades eram imensas. Então, livre comércio, um dos tipos de blocos citados nas nossas notas lá atrás. Apesar de haver uma interdependência gradual entre as nações, ainda há muito que superar para que essa zona de livre comércio, esse bloco econômico se encaixa como zona de livre comércio, pessoal, seja implementada, haja vista as disputas comerciais entre as três maiores economias do globo presentes nesse bloco, que é Estados Unidos, Japão e China. Então, este ainda é um bloco que tenta se consolidar por conta dos interesses internos dessas potências que acabam complicando a burocracia toda que exige para que esse bloco se consolide de fato como uma zona de livre comércio. No entanto, ela existe e possui intensas formas de negociar. Lembrando que a APEC ela é composta pelos países banhados pelo Oceano Pacífico. Beleza? Então, pessoal, esse foi um resumo do nosso assunto de blocos econômicos. Citamos aqui os tipos de blocos econômicos e alguns exemplos dos principais blocos econômicos atualmente. Espero que tenham gostado desse resumo, foi bastante coisa. Então, revisem as notas, pausem e anotem para os seus estudos e espero realmente que tenha esclarecido bastante coisa. Não esqueçam de ficar no canal, se inscrever para ativar também as notificações, curtindo também o canal, se inscrevendo e compartilhando para aqueles seus colegas que também estão em processo de estudos na geografia. Vamos deixar esse conteúdo cada vez mais disponível e revisitem as aulas se necessário, claro. Eu sou o Ricardo Tomé, falando pelo Geografia Guiada. Até a próxima.